Shalom! Esse momento que nós vamos ter aqui de um diálogo, não é uma aula, não é uma palestra, é um diálogo. É um momento para refletirmos um pouco. E refletirmos sobre a teologia pentecostal. Uma teologia que para muitos ela é concebida e até considerada como uma teologia emergente. Mas a teologia pentecostal, ela não é emergente. Ela nasceu desde lá do século XVII. Podemos até considerar que ela teve um grande avanço lá no século XVIII, mas no século XVII, com o pietismo, ela inicia a surgir. Depois, mais tarde, no Holiness Movement, no movimento também, não só do movimento da santidade, mas no próprio movimento que é uma decorrência de um avivamento proposto pelos irmãos Wesley, não é? o Holiness Movement, mas também o metodismo, vão ser dois expoentes que vão nortear, conduzir, trazer vamos assim, ao trânsito do cristianismo um movimento pentecostal. Vai ser começado, vai ser iniciado, vai ser proposto uma articulação pneumática, um dialogar e um crer e um defender de todo o transcorrer do agir do Espírito Santo dentro principalmente de Lucas e Atos ou de Lucas Atos como fundamentos teológicos e escriturísticos dentro de um contexto de uma teologia bíblica para poder se articular, conversar, propor uma teologia pneumática. Mas a teologia pneumática não é só Lucas Atos. A teologia pneumática é a teologia do cano sagrado. É a teologia que articula todo o transitar, agir, intervir, mover, articular, empoderar da ação, intervenção, menção e apropriação do poder do Espírito e do Espírito do Senhor lá no Antigo Testamento e do Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito de Jeová, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito. Essa é a base, a propulsão da teologia pentecostal, e nós pentecostais temos uma teologia que ela tem todo um arcabouço temático, ela tem toda uma estrutura de temas, de assuntos, pressupostos, articulações, argumentos que são constituídos de fundamentos escriturísticos, históricos, que nos concebem toda uma gama de saberes e de ações, pensamentos e propostas que estão não só pautadas e fundamentadas nas escrituras, mas a história também revela do próprio cristianismo e da própria sociedade mundial, porque o movimento pentecostal, tanto clássico, o pentecostalismo clássico, como o pentecostalismo moderno, a partir do século XIX, impactaram a sociedade a nível mundial, trouxeram efeitos para a sociedade mundial. E aí nós temos que valorizar, enquanto pentecostais, as obras de cunho pentecostal, valorizar a nossa teologia pentecostal, valorizar os nossos autores pentecostais. E essa tem sido a minha proposta enquanto escritor, enquanto autor, nesses últimos anos. Tenho escrito essa obra aqui, Hermenêutica Pentecostal,
que é uma obra de grande impacto, importância, relevância hermenêutica pentecostal, porque ela contém dentro do seu conteúdo, de sua articulação, de seus argumentos, de seus desenvolvimentos e pressupostos, assuntos tais como a raiz histórica do movimento pentecostal, os métodos que nós utilizamos para a interpretação escriturística, e também tem uma visão panorâmica dos fundamentos teológicos da teologia pentecostal, que propõe que, vamos dizer assim, sustenta todo o desenvolvimento da hermenêutica pentecostal. E temos também a epistemologia pentecostal, que ela é vamos dizer assim, a doutrina dentro do contexto da filosofia que concede a condição de se conhecer como se desenvolve o saber, como que se alcança ou se desenvolve a racionalização e o intelecto no ser. Então, para se conhecer a fundo, tem que se saber como é que se concebe essa racionalização. E nessa obra nós temos então como que o pentecostal concebe toda a racionalização teológica, hermenêutica e escriturística, a articulação dos seus pressupostos. Essa é uma obra que eu indico de suprema relevância para você conhecer a fundo o pentecostalismo. Hermenêutica Pentecostal. Adquira esta obra escrita por mim, Danilo Palar Lemos. A outra obra que eu quero estar aqui conversando, indicando, propondo é a Escatologia Pentecostal. É uma obra que publiquei pela editora Reflexão, uma editora renomada que defende, que propõe, que articula e que é uma das principais representantes da teologia arminiana do Brasil, que se não for a principal, não é? E dentro desta obra eu trato o assunto dos mais debatidos na contemporaneidade teológica dos grandes centros de discussões, de embates e debates, de uma dialética teológica, que tem sido a escatologia pentecostal. A escatologia pentecostal ela é incompreendida porque existe uma incompreensão, na verdade, até dentro do próprio movimento pentecostal, do que vem a ser as bases, os fundamentos do que nós defendemos e de como interpretamos e concebemos todo o desenvolvimento dos eventos escatológicos e dos acontecimentos escatológicos e do cano das Escrituras Sagradas dentro do que se está relacionado ao escatom. Para isso, nós temos que compreender o que nós temos de sistema interpretativos, desde lá da raiz do sistema interpretativo da escatologia pentecostal, que é o dispensacionalismo clássico, e depois, na contemporaneidade, o dispensacionalismo progressivo. E aí também vamos ter, dentro desse contexto, de transitar os fundamentos teológicos da escatologia pentecostal, né? Aonde ela se fundamenta teologicamente. E aí neste livro trabalho toda a raiz histórica do dispensacionalismo, toda a raiz histórica das correntes oriundas do dispensacionalismo, como o pré-tribulacionismo dispensacionalista e o pré-milenismo dispensacionalista. E aí entramos depois no dispensacionalismo progressivo e aí vamos estudar o pré-milenismo histórico, o pré-tribulacionismo histórico, e aí vamos mergulhar nos assuntos, nos temas e nos acontecimentos dentro da proposta do cano, que são escatológicos, concebidos por essas correntes escatológicas e pelo próprio sistema do dispensacionalismo. E aí depois entramos também numa epistemologia, numa racionalização e argumentação de como se concebe
a escatologia pentecostal a nível até, vamos dizer assim, racional. Portanto, eu recomendo, adquira essa obra. Essa obra é norteadora, ela é concebedora de grande desenvolvimento para nós termos uma visão ainda muito mais ampla do que vem a ser a escatologia pentecostal e como nós pentecostais precisamos conhecer é que eu te motive e estimulo a adquirir essa obra para poder não só fundamentar, mas pesquisar, ampliar e inserir você ao conhecimento e aos saberes da escatologia pentecostal. Obrigado.